E aí, turma? Tudo bem? Com certeza só coisas boas virão, com certeza só coisas boas virão. Com certeza hoje será o melhor dia da minha vida. Com certeza hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. Turma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, marca um amigo e vamos pro vídeo. Porque a maioria das pessoas reclamam muito que tem falta de dinheiro. Por que as pessoas reclamam muito que a prosperidade não chega para elas? Por que as pessoas sempre voltam para trás? Elas podem estar prosperando de toda forma, mas a partir do momento que ela comer uma coisinha de nada dá errado, elas começam a reclamar bastante. Então, o que acontece? O subconsciente da gente, como já é dito, há muito tempo, ele grava tudo aquilo. Se você tem um momento de escassez, você grava aquele momento de escassez. Se você tem um momento de discórdia, você vai gravar aquilo. Se tiver um momento de raiva, um momento de prejuízo, aquilo vai ficar guardado. Então, a partir daquele momento, ele vai te dar muita insegurança, ele vai te dar uma falta de confiança no seu trabalho, você vai perder toda a estrutura que você tinha antes, a não ser que você limpe isso do seu subconsciente. E uma coisa que eu tinha muito no meu subconsciente era escassez sobre o dinheiro. Então, eu comecei a olhar bastante comecei a vigiar meu subconsciente. E uma coisa que eu sempre falava que eu não conseguia fazer era ler. Eu tinha muito problema com leitura, vamos dizer assim, um exemplo. E eu comecei a quebrar aquilo, eu comecei a pesquisar sobre o subconsciente, comecei a vigiar meu subconsciente, vi alguns vídeos da Joelma e outros vídeos, e o ensinamento que eu pratico também, que é Aceite no I, que é o Lar do Progredir Infinito, que é uma filosofia de vida, e eu comecei a ver que eu voltava sempre para trás. E com o dinheiro não era diferente. Então, toda vez que eu ia ter alguma coisa, que eu queria fazer alguma coisa, eu tinha algum prejuízo, eu tinha alguma desavença, e eu voltava a estaca zero. E uma das coisas que o meu pai me falou, quando ele estava vivo, eu sempre reclamava bastante, e ele falou assim: André, um homem que não tem R$2 na carteira, ele não é homem. Aí eu gravei aquilo e eu achei assim meio diferente. Eu fui puxar o significado para mim profundamente sobre isso. O que ele queria dizer era o seguinte: quando você tem dinheiro na carteira, você vai ter uma confiança. Mas a partir do momento que você não tem aquele dinheiro na carteira, você vai você vai se sentir vulnerável. Entendeu? Não porque a gente não tem o dinheiro na carteira que a gente vai se sentir para baixo, mas você tem que ter o dinheiro na carteira porque o seu subconsciente vai gravar que você tem dinheiro, vai gravar que vai te dar uma segurança. E isso aí vai começando a tirar a sua escassez. Eu sempre fui de ajudar minha mãe, depois que as coisas melhoraram bastante para mim, eu comecei a ajudar mais ela. Mas assim, eu comecei a perceber também que a partir do momento que eu ajudava minha mãe com uma certa quantia, eu fazia cálculos. Eu tinha essa insegurança, não por maldade, mas antes de eu mandar dinheiro para ela, eu tinha uma certa insegurança. Eu fazia os cálculos de tudo aquilo que eu tinha que pagar e depois eu mandava o dela. E eu fui fazendo isso e eu percebi que eu comecei a estabilizar financeiramente, que a minha academia começou a manter um padrão de alunos X em quantidade que frequentava a minha academia. E eu comecei a perceber, eu falei, alguma coisa eu estou fazendo de errado, alguma coisa está saindo fora do meu controle que não é para acontecer. E eu teve um certo dia que eu falei assim, cara, vou mandar uma quantidade maior para minha mãe, vou começar a parar de me apegar o que eu ganho, vou mandar a quantidade. Primeira coisa que eu fiz, peguei um valor X, vamos dizer que quatro vezes acima do que eu mandava para ela, mandei na conta, falei, mãe, depositei quantidade X para a senhora de dinheiro e a senhora fala o que a senhora quiser. E eu percebi que aquilo ali me tirou um peso das costas, porque eu acho assim, meu ponto de vista, Deus, os nossos antepassados, pai e mãe, eles são em primeiro lugar, entendeu? É uma pirâmide. Então, Deus, pai e mãe, eu penso assim, Deus, pai, mãe e antepassados. Deus em primeiro lugar, pai, mãe ou antepassados, ou vice-versa. Eu comecei a perceber que quando a gente começa a ter esse desprendimento de se apegar a isso, a gente começa a fazer tudo aquilo que é ao nosso alcance, sem pensar no que pode vir depois, ele dá uma certa liberdade. E foi o que eu fiz. Eu peguei a quantidade X, mandei para minha mãe. Na hora que eu mandei, que ela recebeu lá, eu me senti um alívio muito grande. Eu me senti que eu tinha tirado um peso das minhas costas. Mas não significa que a gente vai sair esbanjando dinheiro. Mas assim, o que eu tive de criação, eu podia dar o mundo para minha mãe, para o meu pai, não ia ser um terço do que eles fizeram para mim. E eu, depois daquele momento que eu mandei esse dinheiro para eles, eu senti que a escassez tinha banido da minha vida. Eu tinha quebrado esse pensamento, o que estava gravado no meu subconsciente de escassez. E depois disso me deu uma melhorada 100% na minha vida financeira.
E hoje em dia eu posso fazer o que for. Primeira coisa que eu faço, ajudo meus pais. Eu não penso, vai faltar da energia, vai faltar da água. E depois disso, a quantidade de alunos triplicou aqui dentro da minha academia. Assim, é uma coisa que é inexplicável aos olhos de muito. As pessoas me perguntam como é que eu consigo manter uma quantidade de alunos grande dentro da academia, ainda mais nessa época de pandemia. Primeira coisa para mim, tirei a escassez e eu não acredito que o meu negócio vai ter algum deslize, porque eu sou sempre orientado e guiado por Deus. Então, a partir do momento que você tiver algum pensamento, seja ele financeiro, seja ele familiar, faça uma regressão de memória você mesmo, vigia seu subconsciente. Se você é acostumado a dizer assim, eu não tenho sorte, o seu subconsciente vai acreditar nisso. E quando você for fazer alguma aposta numa Mega Sena, fazer alguma aposta em qualquer outro meio de sorteio, o seu subconsciente já vai trazer à tona aquilo ali para ti. Ele já vai falar, você não tem sorte, e você vai acreditar naquilo, e isso aí vai começar a te sabotar já de começo. Então você já vai perder essa confiança. E por mais que seu subconsciente fale que você não tem sorte, você tem que fazer palavras afirmativas, você tem que definir isso, você tem que gravar que você tem sorte. Por mais que você tenha gravado que não tem, você tem que cobrir aquilo ali, você tem que tirar aquilo ali, tirar essa escassez. E foi o que eu fiz na minha parte financeira. Hoje em dia eu sou bem tranquilo, sou bem resolvido financeiramente, mas foi assim, é uma questão de decisão. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, dessas dicas, curte, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e vamos pra cima. André Arena Fitness, mente e corpo conectada com tudo. Bora lá, turma!